Fala galerinha do nono ano, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos aqui seguir os ritos tradicionais na nossa atividade 4, na aula 5, né? Pode fazer uma confusão porque a primeira aula não foi atividade, foi uma explicação que eu dei, né? Uma revisão sobre a história do Brasil, né? Desde a colonização até a República Velha, e aí na aula 1 nós iniciamos com a República Velha, né? Já passamos por alguns conteúdos, agora vamos para a quarta atividade, né, do primeiro bimestre, com esse texto aqui, né? Como habitual, a gente vai fazer a análise do texto e depois a correção das atividades. O título do texto é Identificar e analisar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira, né? Então esse processo aí que a gente vai ver após a República Velha, da cidade se formando, da cidade se industrializando, né? Esses temas que a gente já abordou nas aulas passadas, a gente vai abordar um pouco mais aprofundadamente, um pouco mais especificamente aqui nesse texto, nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos iniciar aqui o texto. No século XIX, o Brasil testemunhou os primeiros passos em direção à industrialização. Nesse período, processos incipientes de industrialização começaram a se manifestar em diversas regiões do país, marcando o início de transformações econômicas significativas. Surgiram núcleos industriais em locais estratégicos, sinalizando o início de uma transição do modelo econômico predominantemente agrário para uma economia mais diversificada e industrializada. Então, a economia vai começar a se diversificar com a chegada da indústria. Quer dizer que o setor agrário vai ficar em segundo plano? Não, o setor agrário vai continuar sendo o carro-chefe da economia brasileira, né? Isso só quer dizer que as cidades vão começar a ganhar um enfoque maior, né, a partir da chegada da indústria. Paralelamente, ocorreu um expressivo crescimento dos centros urbanos, notadamente no Rio de Janeiro e São Paulo. Esse fenômeno foi impulsionado pela migração massiva da população rural para as áreas urbanas, motivada pela busca de oportunidades de trabalho nas emergentes indústrias. O êxodo rural tornou-se uma característica marcante desse período, reconfigurando a demografia do país e dando forma a novos centros populacionais. Então o êxodo rural vai começar a ganhar um fôlego muito grande aqui, né, a partir da chegada da indústria, e desde então ele não vai parar, né, pessoal? A gente vai ver aí muita gente saindo da zona rural, do campo, para a cidade em busca de oportunidades. O auge da economia cafeeira representou um marco crucial no processo de modernização do Brasil. O café, como principal produto de exportação, não apenas impulsionou a economia, mas também estimulou investimentos em infraestrutura e modernização. A construção de ferrovias foi uma resposta direta à necessidade de facilitar o transporte eficiente dos produtos agrícolas, conectando áreas de produção aos portos de exportação. Então, pessoal, a chegada das ferrovias, motivadas pela produção do café, motivada pela produção agrária brasileira, também vai ajudar o crescimento das cidades, né? Então a gente vai ver muitas cidades crescendo aí a partir do desenvolvimento da economia do café também, né? Então vamos lá. O ciclo do café, especialmente no interior de São Paulo e em outras regiões, desempenhou um papel determinante na intensificação da urbanização. Cidades como Santos se tornaram centros urbanos fundamentais devido à sua importância como portos para o escoamento do café exportado. Esse período testemunhou o surgimento de uma arquitetura urbana marcada pela influência econômica do café e suas ramificações nas áreas metropolitanas, né? Então, apesar da indústria, a gente vai ver aí os principais centros urbanos ligados ao café, ligados à produção do café. E algumas cidades, né, como a cidade de Santos, que vão ter um porto que vai ser muito usado para exportação desse produto, exportação do café para outras nações, né, outros países, vão acabar se tornando centros urbanos, né,
dentro do contexto do Brasil desse período. Vamos continuar aqui. As primeiras mudanças nas áreas urbanas refletiram a crescente industrialização. Bairros industriais e operários emergiram como resposta à concentração de atividades fabris, ou seja, atividades de fábricas, né? No entanto, as condições de vida para a classe trabalhadora eram frequentemente precárias, caracterizadas por habitações insalubres, longas jornadas de trabalho e falta de regulamentação trabalhista. Essa realidade evidenciava os desafios sociais inerentes à transição para uma sociedade industrializada, lançando as bases para as futuras lutas por direitos trabalhistas e melhores condições de vida. Então, pessoal, as cidades vão começar a crescer muito rápido e com isso a gente vai ter alguns problemas, né? As moradias precárias, aquilo que eu expliquei para vocês nas salas dos cortiços, proliferação de doenças, falta de saneamento, salários baixos, cargas horárias excessivas, né? Todos esses problemas aí que vão marcar esse processo do começo da indústria no Brasil, beleza? A influência europeia no processo de urbanização brasileira foi notável, especialmente no que diz respeito à adoção de elementos culturais e arquitetônicos. A busca por uma imagem moderna nas áreas urbanas levou à incorporação de padrões europeus, refletindo a aspiração por uma estética alinhada aos centros urbanos do continente. Então o Brasil vai começar a usar as cidades europeias como uma referência, né, de crescimento das nossas próprias cidades. Então a arquitetura estética europeia vai ser a nossa referência. Por quê? Porque lá vai ser o centro de desenvolvimento industrial do mundo, né? Então, aonde vai estar dando certo, a gente vai procurar copiar. Beleza? No início do século XX, o Rio de Janeiro passou por significativas reformas urbanas. Projetos de urbanização e modernização foram implementados, transformando a cidade. A Avenida Central, posteriormente rebatizada como Avenida Rio Branco, destacou-se como símbolo dessas transformações, representando o progresso e a busca por uma identidade urbana mais sofisticada. Então, pessoal, essa reforma aqui do Rio de Janeiro, ela vai envolver também uma mudança da população mais pobre das regiões centrais da cidade para as regiões periféricas, né? Vai ter um planejamento aí urbano que não vai considerar as necessidades das pessoas mais pobres, mas somente alcançar esse ideal, né? Esse ideal de cidade desenvolvida, de cidade europeia, né? Vamos lá. Com o advento da Era Vargas, a partir de 1930, o Brasil experimentou uma fase de industrialização acelerada. Investimentos maciços em infraestrutura foram realizados, impulsionando o crescimento urbano. Cidades como São Paulo tornaram-se epicentros desse desenvolvimento, consolidando-se como importantes centros industriais e urbanos. Beleza? Então, a partir de 1930, a gente vai ter aí um boom na industrialização do Brasil, a partir da chegada de Getúlio Vargas, né, ao poder. A indústria vai crescer muito no Brasil e com isso as cidades vão também tomar uma característica cada vez mais industrializada, cada vez mais, né, com a cara da indústria e menos com a cara da indústria do café, da produção cafeeira, né? Então a gente vai ter a indústria aí imperando sobre as cidades, tomando o lugar que antes era da indústria cafeeira, beleza? A expansão da indústria automobilística foi um elemento crucial para a urbanização brasileira. O surgimento de fábricas e a produção em larga escala de veículos contribuíram para o crescimento das cidades. Esse processo não apenas alterou a dinâmica urbana, mas também deu origem às cidades satélites e ao aumento das periferias, moldando a configuração espacial das áreas urbanas. Então, com a chegada do automóvel, né, pessoal, aqui nas cidades, a gente também vai ter uma mudança muito grande aí na dinâmica social, na dinâmica, né, do tráfego e da estrutura urbana também, beleza?
A construção de Brasília, inaugurada em 1960, representou um marco de modernização planejada no Brasil. Idealizada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a mudança da capital para o interior do país visava não apenas promover o desenvolvimento da região, mas também simbolizar uma visão de modernidade e progresso. O planejamento cuidadoso de Brasília refletiu uma abordagem inovadora para o desenvolvimento urbano, com a cidade sendo reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Então, a construção de Brasília vai levar essa questão da urbanização a um novo patamar aqui no Brasil, né? Porque foi uma cidade inteiramente construída do zero, uma cidade idealizada para que fosse a nova capital do Brasil, né? Uma capital que ficasse centralizada no mapa, que pudesse reunir, que pudesse garantir uma influência maior e um acesso maior dos estados, né, à sede da União, à capital do Brasil, beleza? Então, todo esse cuidado, né, esse planejamento vai ser reconhecido pela Unesco em 1987, declarando Brasília como Patrimônio Mundial, né? Continuando aqui, o êxodo rural nas décadas de 1950 e 1960 marcou uma significativa migração da população do campo para as áreas urbanas, resultando em um crescimento populacional expressivo nas cidades. Esse movimento foi impulsionado por fatores como a mecanização agrícola e a busca por oportunidades de trabalho nas zonas urbanas, caracterizando uma profunda transformação na estrutura demográfica do país. Então, 1950 e 1960 a gente vai ter um boom aí também, né? Mais um boom, mais uma explosão aí de êxodo rural, de pessoas saindo do campo e indo para cidades em busca de oportunidades. Por quê? Porque a partir dessas décadas de 1950 e 60, a gente vai ter o processo da mecanização agrícola, ou seja, as tecnologias de produção no campo vão crescer muito, né? E com isso a mão de obra humana não vai ser mais tão necessária para uma produção em larga escala. Então, muitas pessoas vão perder o trabalho no campo e vão buscar oportunidades nas cidades, ok? O período foi marcado por investimentos consideráveis em infraestrutura e serviços públicos nas cidades. A expansão das redes de água, esgoto, eletricidade e transporte visava atender às crescentes demandas das populações urbanas. Essas iniciativas foram parte de um esforço para modernizar as cidades e proporcionar condições de vida mais adequadas aos habitantes urbanos, né? Então a gente vai ter aí um processo de quê? De trazer esse saneamento básico para as cidades, né? Dar uma atenção, um enfoque maior para as cidades, para a população urbana, ok? O crescimento urbano, entretanto, ocorreu de maneira desordenada em algumas áreas, dando origem a problemas como a favelização. O que é a favelização? Formação de favelas, né? A falta de planejamento habitacional adequado resultou na formação de assentamentos precários, muitas vezes em locais inadequados, evidenciando os desafios enfrentados pelas cidades no gerenciamento do desenvolvimento urbano. Então, a cidade vai crescer rápido, mas muitas coisas vão acontecer fora do planejado, né? Uma delas vai ser a formação das favelas, ok? E essa formação das favelas aqui vai ser um reflexo principalmente da desigualdade social, a desigualdade do acesso a recursos, né? Avançando aqui, durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, políticas de desenvolvimentismo e megaprojetos foram implementados como parte de uma estratégia nacional. Grandes obras de infraestrutura, como a construção da Transamazônica e da usina hidrelétrica de Itaipu, foram projetadas como impulsionadoras do desenvolvimento, mas também geraram impactos socioambientais significativos, suscitando debate sobre os custos e benefícios desses empreendimentos. Então, pessoal, durante o período da ditadura militar, a gente vai ter um forte enfoque no desenvolvimentismo. O que é isso? É o desenvolvimento, né,
chegando a partir de grandes investimentos, de grandes obras promovidas pelo Estado. A gente tem um exemplo aqui de duas, né, como a construção da Transamazônica, que idealizava conectar as regiões amazônicas, as regiões do norte que eram mais de difícil acesso, né, a partir de uma rodovia, né, e a usina hidrelétrica de Itaipu, também, que visava o quê? Fornecer energia principalmente para os centros urbanos, né? Então esses grandes investimentos aí vão ser uma característica do período militar, ok? No contexto urbano, acentuou-se a concentração populacional e as desigualdades sociais. Diferenças marcantes entre áreas urbanas desenvolvidas e periferias carentes tornaram-se evidentes. Essa realidade ressalta os desafios persistentes relacionados ao acesso a oportunidades, serviços e qualidade de vida, destacando a complexidade das questões urbanas no Brasil. Então, a questão da desigualdade social, né, o crescimento populacional, tudo isso aí vai se manifestar principalmente com o quê? Com o crescimento das regiões periféricas, crescimento das favelas. Os anos 1980 no Brasil foram marcados pela redemocratização, né? Então, aqui na década de 80, a partir de 85, na verdade, o Brasil deixa de ser uma ditadura militar, volta a ser uma democracia. Um período em que a atenção para os problemas urbanos aumentou consideravelmente. Nesse contexto, diversos movimentos sociais emergiram, especialmente ligados à questão da moradia, a questão da moradia e a busca por melhorias nas condições urbanas. A sociedade civil se mobilizou ativamente para reivindicar direitos e participar ativamente na construção de políticas públicas que contemplassem as necessidades das áreas urbanas. Então, com a volta da democracia, né, com o retorno da democracia, a gente vai ter uma maior voz da população urbana na reivindicação de melhorias dentro do espaço das cidades, ok? A partir dos anos 1990, a globalização começou a exercer uma influência significativa nas dinâmicas urbanas brasileiras. As relações globais se intensificaram nos âmbitos econômicos, cultural e tecnológico, refletindo-se na configuração das cidades. Esse processo trouxe desafios relacionados à adaptação a uma economia globalizada, ao mesmo tempo em que proporcionou oportunidades de integração e intercâmbio cultural. Então as cidades, né, a partir da década de 90, uma década que vai ser muito impactada pela globalização, as cidades vão se tornar um espaço de troca cultural, né? Não que já não fosse, mas agora esse processo de troca cultural vai se intensificar bastante. Por quê? Porque essas cidades vão começar a ser visitadas, né, por um fluxo cada vez maior de turistas, de pessoas que vêm ao Brasil a trabalho, né? E tudo isso aí vai o quê? Vai mudar, vai alterar a dinâmica das cidades, a dinâmica social urbana, beleza? Projetos de revitalização de áreas urbanas degradadas tornaram-se uma estratégia para transformar e recuperar espaços antes marginalizados. O exemplo da revitalização do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, ilustra essa abordagem, onde iniciativas públicas e privadas se uniram para transformar uma região degradada em uma área revitalizada, com infraestrutura moderna e espaços públicos renovados, né? Mas aqui um ponto, né, daquilo que a gente falou, da reivindicação do pessoal, da população urbana, em melhorias dentro do espaço urbano, ok? A preocupação crescente com a sustentabilidade urbana é uma resposta aos desafios ambientais contemporâneos. Iniciativas visando a eficiência energética, o transporte sustentável e áreas verdes tornaram-se centrais na agenda urbana. Essa abordagem busca conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental, considerando a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Beleza? E aqui para finalizar, os desafios contemporâneos nas áreas urbanas do Brasil abrangem questões complexas, incluindo mobilidade urbana, né, transporte público, carros, motos, né, como você faz para se movimentar dentro da cidade, habitação digna,
moradia, né, e inclusão social, acesso aos recursos de saúde, segurança, de educação, né, enfim, formação. Enfrentar esses desafios requer políticas urbanas integradas que considerem as diversas dimensões das complexidades urbanas. A busca por soluções eficazes demanda uma abordagem colaborativa e participativa, envolvendo diferentes setores da sociedade na construção de cidades mais sustentáveis, justas e inclusivas. Beleza, pessoal? Então, galera, vou dar um cortezinho aqui e já já nós vamos fazer a correção das atividades. Beleza, galera? Agora vamos fazer a correção das atividades, né? Vamos lá, exercícios. Primeira questão. Como o início da industrialização no século XIX impactou o crescimento dos centros urbanos no Brasil? Né? Industrialização e crescimento das cidades. O que a gente pode responder? O surgimento de indústrias impulsionou a migração para áreas urbanas, alterando a dinâmica social e econômica. Né? A migração de onde? Do campo para a cidade, né? O que a gente chama de êxodo rural. Beleza? A questão 2. Qual foi o papel do auge da economia cafeeira na promoção de investimentos e infraestrutura no Brasil? Ciclo do café, né? E o crescimento das cidades. Lembra que eu falei das ferrovias? O que a gente pode estar respondendo? O sucesso do café impulsionou melhorias na infraestrutura, como ferrovias, consolidando a modernização econômica. Beleza? A questão 3. Como o ciclo do café intensificou a urbanização e contribuiu para o desenvolvimento de portos? Por que portos, né, pessoal? Porque vão ser nesses portos que o café vai ser colocado em navios para ser vendido para outros países, né? O Brasil vai exportar café, vai ser um dos maiores exportadores de café desse período aqui, ó. O que a gente pode estar respondendo nessa questão? O café foi um catalisador para o crescimento urbano e a expansão de portos, conectando o Brasil ao comércio internacional. Então, pessoal, essa parte do ciclo do café vai ser muito importante aqui durante o século XIX, né? Aqui a questão 4. Quais foram os impactos do surgimento de bairros industriais nas áreas urbanas e condições precárias das condições precárias para os trabalhadores? Esses bairros industriais, né, pessoal, onde vão ficar aqueles cortiços que eu expliquei para vocês, né? As condições precárias de trabalho, de moradia, de transporte, de acesso à saúde, à educação, né? Que os trabalhadores vão enfrentar no início da industrialização. O que a gente pode estar respondendo? O surgimento de bairros industriais refletiu a concentração de atividades econômicas, enquanto as más condições de trabalho destacaram desafios sociais. Beleza? A questão 5. Como a adoção de elementos europeus nas áreas urbanas brasileiras contribuiu para a busca por modernidade? Lembra que eu falei com vocês, a Europa é a referência de desenvolvimento, né? Vai ser na Inglaterra que vai surgir a industrialização e a Europa vai ser o primeiro continente a se industrializar depois, né? Juntamente com os Estados Unidos. Então, o que a gente pode estar respondendo nessa questão aqui? A incorporação de elementos europeus refletiu a aspiração, a vontade do Brasil por modernidade, influenciando a arquitetura e a cultura urbana. Beleza? A questão 6. De que forma os projetos de urbanização e a Avenida Central simbolizaram as reformas urbanas no início do século XX? Vamos lá, o que a gente pode estar respondendo sobre essas melhorias, né, no espaço urbano? Projetos como a Avenida Central representaram esforços de modernização e organização do espaço urbano, marcando uma fase de reformas. Beleza? A questão 7. Como a Era Vargas impulsionou a industrialização e contribuiu para o crescimento urbano? O que a gente pode responder sobre a Era Vargas, galera? A Era Vargas implementou políticas industrializantes, resultando em um significativo crescimento urbano devido a investimentos e avanços econômicos. A Era Vargas ela vai marcar muito o crescimento da indústria no Brasil, beleza?
Aqui a questão 8. De que maneira a expansão da indústria automobilística impactou o crescimento de cidades satélites? Vamos lá, pessoal. Agora com o automóvel é mais fácil a gente acessar regiões mais distantes, né? E com isso as cidades satélites, né, que são aquelas que se formam ao redor das cidades, ao redor das metrópoles, né? Elas vão ter um crescimento também maior devido à influência, né, da chegada do automóvel. O que a gente pode estar respondendo? O desenvolvimento da indústria automobilística incentivou a expansão urbana, levando ao surgimento de cidades satélites e alterando padrões de mobilidade, né? Mobilidade, acesso dentro da cidade a regiões mais distantes, né? A questão 9. Quais foram os objetivos da construção de Brasília como um marco de modernização planejada? Então Brasília vai ser uma cidade que vai ser planejada durante o governo de Juscelino Kubitschek. A ideia de Brasília era unificar e facilitar o acesso dos outros estados à capital do Brasil, né? Tirando a capital do Rio de Janeiro e colocando ela no centro, né? Nessa divisa entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Para quê? Para que todos os outros estados tenham um acesso, né? Para que haja uma rede de influência aí da capital sobre os outros estados. O que a gente pode estar respondendo nessa questão? Brasília foi planejada para promover o desenvolvimento regional e consolidar uma visão de modernidade, deslocando a capital para o interior do Brasil, né? Tirando a capital do litoral e levando ela para o interior. E a questão 10, a última questão aqui: como o crescimento desordenado, a favelização e os desafios atuais destacam a necessidade de sustentabilidade urbana, né? Crescimento das favelas, as cidades crescendo de forma desordenada, né? Falta de infraestrutura, moradias precárias, né? Como essas questões, elas destacam a falta de sustentabilidade, destacam a necessidade de se crescer as cidades de forma sustentável, né? O que a gente pode estar respondendo nessa questão? O crescimento desordenado ressalta a importância de estratégias sustentáveis para enfrentar desafios contemporâneos, como a falta de moradia digna e a inclusão social. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí. Qualquer dúvida, nós estamos na sala de aula com vocês toda terça e quarta-feira. Anotem suas dúvidas e tragam para mim, que a gente vai esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Valeu, forte abraço e é nóis!